Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e em parceria com os colegas Ednei e Jô, estamos à frente da eletiva Língua Portuguesa para o SPAES. Na nossa aula de hoje, faremos o estudo dos descritores. Vamos começar? Antes, pessoal, de nós trabalharmos o estudo dos descritores propriamente dito, é interessante que a gente conheça um pouco sobre o SPAES. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nessa avaliação chamada SPAES, mas é importante a gente conhecer um pouco mais. Então, vamos lá. O que é o SPAES? O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, que é o SPAES, é uma avaliação externa, em larga escala, que vai avaliar as competências e habilidades dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, tanto em língua portuguesa como em matemática. O SPAES foi implementado em 1992 pelo governo do estado do Ceará por meio da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. Atualmente, o objetivo do SPAES é promover um ensino de qualidade e equânime para todos os alunos da rede pública do Estado. Nas avaliações em larga escala, as matrizes de referência norteiam o objeto dos testes. São formadas por um conjunto de habilidades, que nós chamamos de descritores, mínimas esperadas dos estudantes, em seus diversos níveis de complexidade em cada área de conhecimento e etapa de escolaridade. Então, para cada etapa de escolaridade, por exemplo, o segundo ano, quinto ano e nono ano, nós vamos ter uma matriz de referência. E essa matriz, ela vai nortear o objetivo dos testes. As habilidades que vocês precisam ter enquanto estudantes serão ali avaliadas e se espera que dentro daquela etapa de escolaridade vocês tenham essa habilidade mínima que se espera daquela etapa, ok? Então, pessoal, na aula dessa semana nós iremos trabalhar especificamente com os descritores 1, 2, 3, 4 e o descritor 5, tá certo? Então, vamos começar aqui vendo o descritor 1. O que diz o descritor 1? Qual é a habilidade avaliada em vocês nesse descritor? Localizar informações explícitas em um texto. O que é isso? Nós sabemos que os textos apresentam informações que são encontradas mais facilmente a partir de uma leitura que nós realizamos de forma mais atenta. Então, essas informações, elas são chamadas de informações explícitas, ou seja, elas estão expressas claramente dentro do texto. Então, eu vou apresentar uma questão que vai exemplificar como você pode identificar esse tipo de informação, tá bom? Então, vamos lá. O smartphone é o melhor amigo de 49% dos adolescentes. Pesquisa aponta que, deste total, 36% priorizam o aparelho em vez de passar mais tempo com os amigos de carne e osso, a família ou pessoas importantes. Esse cenário traz um alerta à sociedade sobre o limite do uso das tecnologias e no que isso pode ser prejudicial às relações interpessoais, por se tratar de uma geração que já nasceu inserida em um mundo conectado 24 horas por dia. O nível de apego destes jovens com o aparelho foi objeto de um estudo feito pela especialista em comportamento mente-cérebro, Nancy Etkoff, professora da Universidade de Harvard, em parceria com a Motorola. A pesquisa ouviu 4.418 usuários de smartphones de 4 países: Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Foram investigados os comportamentos e hábitos de utilização do celular de diferentes gerações para entender o impacto do equipamento nas relações com o usuário, com outras pessoas e com o ambiente físico e social. Então, vejam aqui. De acordo com o texto, podemos afirmar que
O smartphone é o melhor amigo de 36% dos adolescentes. A pesquisa aconteceu na Universidade de Harvard. Foram investigados os comportamentos e hábitos de utilização do celular de diferentes gerações, ou a pesquisa ouviu jovens do mundo inteiro. Para essa questão, pessoal, nós tínhamos como alternativa correta a letra C, porque as outras não estavam corretas. Na letra A, não está correta porque o smartphone é o melhor amigo de 49% dos adolescentes. Ou seja, o número que está apresentado aí na alternativa está incorreto. A letra B também está incorreta, porque o texto vai afirmar que a pesquisadora é professora da Universidade de Harvard e não que a pesquisa foi realizada na universidade. A letra C seria a alternativa correta, porque apresenta uma informação que aparece aí claramente no texto, ou seja, que está explícita, que está na superfície do texto. E a letra D também não seria correta, porque a pesquisa aconteceu no mundo inteiro, enquanto no texto está explícita a informação sobre os países que participaram da pesquisa. Vamos agora, pessoal, ao descritor 2. O que é o descritor 2? Inferir informação em texto verbal. Nós sabemos que nem sempre todas as informações aparecem no texto de forma explícita. Ou seja, nem tudo o que podemos compreender sobre um texto está expresso em palavras ou expressões. Algumas dessas informações aparecem de modo implícito, não estão aparentes no texto, e nós vamos precisar compreendê-las através do contexto. Essa habilidade de compreensão através do contexto nós chamamos de inferência. Inferir informações em um texto é entender o que o texto diz, mas não que não está explícito nele. Então, ler nas entrelinhas, entender o que está implícito na mensagem. Então, é muito importante ir mais além do que está explícito em uma produção escrita e compreender seus sentidos a partir de outros conhecimentos de mundo. Nós relacionarmos o nosso conhecimento de mundo a essas informações aí que estão nas entrelinhas, tá certo? Então, nós vamos poder relacionar, a partir disso, a gente pode relacionar essas informações e compreender melhor os textos que lemos. Eu trouxe para esse descritor também uma questão que diz assim, o texto. Almoço na casa da amiga. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse, fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora, a mulher está aqui na frente de casa com a polícia, querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Dá e depois toma. Estranho, viu? Então, pessoal, nós temos aqui a seguinte questão. De acordo com o contexto apresentado no texto, qual o verdadeiro sentido da frase? Agora a louça é sua. Se eu relacionar isso com as minhas vivências, com o meu conhecimento de mundo, o que isso significa? Significa que na divisão das tarefas a narradora lavaria a louça? Significa que a narradora ganhou um presente da amiga? Significa que naquele momento a narradora podia levar a louça para casa? Ou significa que a louça era da narradora só no momento do almoço? Então, para essa questão, nós tínhamos como alternativa correta a letra A. Por que é a letra A? Porque quando eu digo a louça é sua, significa dizer que a narradora é convidada a lavar a louça. A alternativa está incorreta por quê? Porque traz uma informação apoiada no sentido literal da expressão, ou seja, na forma errada que a narradora interpretou a frase. A alternativa C também não está correta
porque apresentam uma informação distorcida da frase. E a alternativa D também não está correta, porque apresenta uma interpretação errada da frase baseada no advérbio agora. Então, a alternativa correta seria a letra A, porque ela é convidada, significa dizer, quando ela utiliza a expressão agora a louça é sua, ela é convidada a lavar a louça. Vamos agora, pessoal, para o estudo do descritor 3. O que avalia esse descritor? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, nem sempre os textos apresentam palavras ou expressões em seu sentido literal, ou seja, como está no dicionário. Muitas vezes, elas são utilizadas no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Então, para que a gente possa compreender o sentido figurado de uma palavra, de uma expressão, é necessário analisar o contexto no qual aquela palavra está sendo utilizada. O uso do sentido figurado é muito comum na literatura e nas propagandas e anúncios. Então, para que você compreenda a linguagem conotativa, a linguagem figurada, é preciso que você identifique não apenas a ideia, mas que você faça a leitura das entrelinhas, que você procure compreender aquilo que não está explícito no texto. Isso vai exigir de você uma interação com seu conhecimento de mundo. Você vai precisar recuperar em sua memória informações que você tenha sobre o tema apresentado no texto. E só a partir disso, você vai ser capaz de compreender o sentido global daquele texto. Então, para essa questão, para esse descritor, eu trouxe uma questão para que a gente possa analisar e você possa compreender melhor como essa habilidade se dá dentro do texto. O cearenseis. Quando cheguei ao Ceará, há uns 10 anos, tive logo nos primeiros dias uma surpresa. A moça que trabalhava para mim me disse que ia rebolar no mato. O quê? Pensei, rebolar no mato? Não fazia muito sentido ela ir requebrar os quadris no meio de um matagal. Foi então que entendi. Ela ia jogar no lixo alguma coisa. Fiquei fascinada com a perspectiva de conhecer novas expressões e palavras. Ontonte, arengá, cabra tarrachado. Aprendi o que é botar boneco, bonequeiro, batoré, berel, só para mencionar algumas começadas com a letra B. E me encantava com expressões que ouvia. Jumento sem mãe, significa um pobre coitado, um Zé Ninguém. Mangá de alguém, ou zombar. E a expressão que mais me espantou, bonito pra chover, é que nas bandas de lá de onde fui criada, um dia chuvoso é feio, triste, e é belo o dia límpido, de céu azul sem nuvem. Acabei descobrindo que no Ceará existe uma língua local, ou dialeto, o cearenseis. Também deve haver um sentimento de honra regional, de querer reconhecimento e respeito. Sei que incorporei muitas falas e ando disparando por aí, de quando em vez, no lugar de Virgem Maria, sonoros Vixe Maria. Então, pessoal, nós temos a seguinte questão. A expressão bonito pra chover no cearenseis significa dizer o quê? Que o céu fica mais bonito quando chove, o céu cearense é o mais bonito do Brasil, o povo cearense gosta de chuva ou a chuva é um fenômeno comum no Ceará? Para essa questão, nós tínhamos como alternativa correta a letra C. O povo cearense gosta de chuva. Por que que essa seria a alternativa correta e por que que as outras aí não se enquadram dentro dessa expressão? A alternativa A não está correta porque no texto há exatamente a informação contrária, que o dia chuvoso é triste e feio. A alternativa B, ela também está incorreta porque ela vai trazer uma informação que não pode ser confirmada
pelo contexto. A alternativa C, que é a alternativa correta, ela vai apresentar uma informação que, apesar de não aparecer no texto, pode ser confirmada através do conhecimento de mundo de que os cearenses gostam da chuva, porque ela é rara e ela é importante para a sobrevivência. Já a alternativa correta, letra D, está incorreta, porque ela vai apresentar uma informação negada pelo conhecimento de mundo de que no Ceará a chuva é rara. Então, nesse descritor, no descritor 3, aí, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, apesar da expressão ela estar explícita no texto, o seu significado não vai estar, tá certo? Então, nesse caso, vai ser necessário que você faça uma inferência, ou seja, que você descubra a informação, que informação está sendo solicitada, observando aí qual é o contexto no qual essa expressão foi utilizada. Então, a letra C seria a correta, porque ela apresenta uma informação que, embora não apareça no contexto, ela pode ser confirmada através do nosso conhecimento de mundo. Nós cearenses gostamos de chuva. Ela é rara aqui e ela é essencial, ela é importante para a sobrevivência. Vamos agora, pessoal, ao estudo do descritor 4, que é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Então, alguns textos vão apresentar a linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Nós temos como exemplos as propagandas, as tiras, as charges, fotos, gráficos, tabelas. Esses textos também são chamados de textos multimodais, eles são cada vez mais comuns na nossa sociedade. Então, certamente, nós fazemos uso ou temos contato com ele, principalmente quando nós estamos na internet. Estão presentes também nos outdoors, nas propagandas de TVs, nas revistas. Então, como a nossa sociedade está cada vez mais visual, é muito importante que a gente aprenda a interpretar esse tipo de texto, relacionando os elementos visuais aos elementos verbais. Então, como exemplo, eu trouxe essa questão aqui, em que pede para vocês observarem a fotografia abaixo, né? Então, nós percebemos aí que há um homem dando água a um animal. A gente percebe em volta que há uma mata como se tivesse sido queimada, não é? E aí a questão diz o seguinte: a legenda mais adequada para a fotografia é: letra A industrialização chega às florestas. Letra B, a relação prejudicial entre o ser humano e os animais. Letra C, a domesticação dos animais silvestres. Ou letra D, a preocupação do ser humano com as necessidades dos animais. Como resposta correta para essa questão, pessoal, nós temos aí a alternativa D, a preocupação do ser humano com as necessidades dos animais. Então, vamos lá. A alternativa A não está correta por quê? Porque ela vai apresentar uma interpretação restrita da imagem, baseada aí nos elementos explícitos, que é a garrafa de água mineral, né? A letra B também não está correta porque vai apresentar uma interpretação inadequada, baseada em uma inferência errônea de que o ser humano está prejudicando o animal ao lhe dar água mineral. A alternativa C também não está correta porque vai apresentar aí uma inferência equivocada de que o animal está sendo domesticado apenas pelo fato de estar bebendo água. E a alternativa D seria a alternativa correta, porque vai apresentar uma informação relacionada ao tema da imagem.
Eu vou me basear aí na inferência de que o ser humano que aparece na fotografia está ajudando o animal que está desidratado, né? A partir do momento que ele oferece água para aquele animal. Então, aí nós teríamos como alternativa correta a letra D. Vamos agora, pessoal, para o estudo do nosso último descritor, o descritor 5, que é identificar o tema ou o assunto de um texto. Então, vocês já devem ter percebido aí ao longo dos nossos estudos que para a gente compreender um texto, nós precisamos ir além da tradução das palavras, né, que o compõem. Essa interpretação correta ela vai depender das informações que não estão explícitas dentro do texto, né, no texto. Então, um dos fatores mais importantes que vão contribuir para essa construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata e, no caso, essa identificação seria dar o primeiro passo para que a gente possa interpretar os textos de maneira satisfatória. Então, tema, né, a gente pode definir tema como tudo aquilo que falamos em nossa comunicação por meio dos textos. É aquilo que motivou a produção de um texto escrito ou oral. Então, o tema ele pode estar explícito no texto. Às vezes, nós já conseguimos identificá-lo através do título, mas ele nem sempre pode aparecer de forma explícita. Ele pode estar implícito, né? Aparecer de forma implícita, ou seja, nas entrelinhas, e nesse caso vai exigir que você faça uma leitura mais atenta para identificá-lo. Então, para esse descritor, para analisar esse descritor, essa habilidade, eu trouxe aqui um texto que diz assim: relato de viagem. Minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário, foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi minha iniciação no Oriente Médio. Cheguei a Istambul com neve e a paisagem da cidade fica ainda mais delicada com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve. Viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. A cidade que hoje se chama Istambul já foi Constantinopla e antes Bizâncio. Fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano. Foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada. Fiquei encantada com a beleza local e a cidade já me chama para uma próxima viagem e novas emoções. A lamparina, comprada num passeio pelas ruas de Istambul, vai trazer meus próximos desejos. Nós temos, pessoal, a seguinte questão. O tema principal abordado no texto vai ser o quê? São as impressões da autora quanto à viagem à Turquia, são as informações históricas sobre as cidades da Turquia, são os motivos que levaram a autora à Turquia, ou são as informações sobre o tempo e o clima da Turquia? Nós temos, pessoal, aí como resposta correta a alternativa A. Por que ela está correta? Porque ela vai apresentar a inferência de que o principal assunto abordado no texto são as impressões da viagem da autora, ou seja, o texto ele foi escrito para expressar o que ela percebeu e sentiu ao conhecer a Turquia. Por que a B não estaria correta? Porque ela apresenta uma informação que, embora esteja lá no texto, esteja contida no texto, não constitui o tema central. A alternativa C também não está correta porque vai apresentar uma informação que é apenas citada no texto e depois ela não vai ser, essa informação não vai ser mais explorada. E a D não está correta porque apresenta informações secundárias do texto, que não são o tema principal. Então, a gente percebe aí que é necessário se fazer a inferência, ou seja, descobrir qual é a informação que está sendo solicitada, né? Observando o contexto total abordado no texto. Então,
Para a alternativa correta para essa questão seria a letra A, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro o estudo desses descritores, do descritor 1 ao descritor 5. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do assunto, procurem-me e à medida que vocês forem realizando as atividades de leitura e de interpretação, vocês vão sanando toda e qualquer dificuldade que tenham. Um abraço, saudade de todos e muito obrigada.